Entre tanta tristeza, Yo soy alegría. Entre tanta pobreza, Yo soy bendición. entre tanta religión, Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy.
Vocês se lembram que mencionamos que durante os domingos de milagres rezávamos por um número qualquer de pessoas, situações completamente diferentes, por exemplo, para que saíssem papéis para uma viagem, para bolsas de estudo, para conseguir moradia, para conseguir um emprego, para a sanidade, para a restauração familiar, para diferentes situações. Um grande denominador comum. Centenas e centenas de pessoas que ficaram sob a cobertura e proteção para o Covid. Pessoas que foram entubadas, pessoas que estavam na UTI, pessoas que estavam em situações bastante delicadas por serem diabéticas, acima de um peso, e com Covid, e com pré-infarto simultaneamente. Todos saíram bem. Todos aqueles que se manifestaram e apresentaram o seu pedido. Muito bem. Então, por que estou fazendo essa recapitulação? Bem, porque também, e vocês vão se lembrar, a gente orou por cachorrinhos, por gatinhos, por coelhinhos, por pássaros domésticos, pessoas que tinham seus animais de estimação e, bom, assim cria-se um vínculo e se cria uma relação afetiva de coração para coração. E bem, quando um bichinho adoecia, surgiam petições para o restabelecimento da saúde desses animais. Resumidamente, vou citar a história de uma coelhinha que alegrou a vida de um lar há pouco mais de 3 anos. Ela foi dada ao filho da casa. Eu estou falando de uma família de amigos em Valência, na Espanha. E é a família Núñez Vera. Aí, então, nesse núcleo familiar que é formado pelo pai, que é o Germán, a mãe, que é Arelis, e... Ah, sim, também tem outra menina, mas vou me referir somente neste triângulo. Claro, tem uma irmã. Eu vou me referir a Germán, Arelis e David, quem são os protagonistas da história. Por quê? Porque os pais deram para a criança, ou para o David Núñez Vera, eles deram uma coelhinha. E isso foi a felicidade. E todos estavam felizes. E a coelhinha, inclusive, também estava feliz com a criança. Eles criaram um vínculo, criaram uma conexão. E embora você não acredite, principalmente aqueles que não tiveram um animal de estimação, as pessoas passam a se entender com os animais e os animais também com as pessoas. Os animais permitem que suas intenções, seus afetos, suas necessidades sejam traduzidas de quem cuida e quem sabe interpretá-los e sabe entendê-las. E é muito bonito. As pessoas tiveram animais de estimação já, por exemplo, como uma vaca, cavalo, um porco, até uma galinha. Em geral, todos os animais têm inteligência e capacidade de se associar com os humanos. Já aí o humano tem dificuldade de se associar até mesmo com outros humanos. Mas, hey, aqui estamos. Para onde que vai a história? Bem, em um ponto, eles deram à criança um outro animal de estimação. Uma linda filhote de pitbull. Uma filhote de pitbull. E também estava aí a coelhinha. Chamaram a coelhinha como Abundância. E deram o nome de Black para a cachorrinha. Provavelmente porque ela era branca. Não, preta, já lembrei. Tudo bem. Então, Black e aquela coelhinha se conheceram, fizeram
amizade, seus primeiros olhares. E um dia a família teve que sair. Germain teve que sair com Arelis e o David. E eles deixaram a casa aos cuidados de Black e daquela coelhinha que estava em uma gaiola. E ela ficou aí na sua casinha. Mas a Black, por ser uma cachorra muito inteligente, ela abriu a porta para ela e a coelhinha saiu para brincar. E de fato eles estavam brincando. Mas a cachorrinha Pitbull não sabe medir a sua força. E brincando, então ela estava mordendo. E a coelhinha estava sangrando. E isso certamente despertou os instintos primitivos da cachorrinha. E ela a apertou com uma mandíbula que é 3 vezes mais capaz do que você pode apertar com seus próprios molares. Tipo, 3 vezes. O Pitbull tem uma mordida tremenda. Você pode tirar, que até pode tirar os dedos facilmente. Tudo bem. E com certeza fraturou internamente o fígado, os rins da coelhinha. E quando todos chegaram, e o pequenininho David chegou lá e encontrou aquela coelhinha morrendo. E aí eles lavaram-lhe as feridas e lhe pediram perdão por tê-la deixado. Mas só que eles a deixaram em um lugar seguro. Mas a cachorrinha puxou-a para fora. Mas a cachorra? Bem, a cachorra não é que seja uma criminosa. Ela é simplesmente uma cachorrinha que estava brincando. Mas ela é muito forte. Ou seja, se você sair para brincar, por exemplo, com um Tiranossauro Rex, é possível que ele pise você e mate você. Ou te esmague com o rabo. Mas poderia também ser seu amigo. Só que ele não sabe brincar suave. Isso é apenas compreensível. Bom, por que eu estou falando para você essa história? Sim, claro, porque há um ensinamento para você também, para todos. Vamos ver. Foi uma dor, uma tragédia. David enviou para mim uma mensagem de áudio. E ele me enviou através da irmã Paloma, me perguntando se eu ressuscitaria a coelhinha. Bom, olhamos o caso, porque os animais também foram ressuscitados. Inclusive, um Chow Chow, um cachorro muito querido meu, que ele foi ressuscitado lá já na sepultura. Não somente ali na mesa, com seus sentidos, mas já enterrado com formigas entre os olhos e as fossas nasais. Eu estive vendo seu corpo ser devorado por formigas em sua cova. E ele voltou à vida. Mas então, é o que é. E cada coisa tem seu ensinamento. E cada vida tem seu tempo. Porque se ressuscitarmos todo mundo, o mundo inteiro, bem, o mundo inteiro estaria vivo agora. Não caberíamos no mundo, estaríamos todos, desde o Adão até nós. Pois bem. Então, assim é que a pequena abundância acabou com a sua vida. Aquela amiga inseparável, companheira de brincadeiras e carinho de toda a família, mas principalmente de David. Foram anos bem importantes em seu desenvolvimento. Ele vai fazer aniversário, ele já está se preparando para se apresentar em seu aniversário de 12 anos no próximo ano. Já analisaremos isso mais um pouco. Ele completa 12 anos. Então, a coelhinha o acompanhou aos 9, 10, 11. Em uma temporada muito importante para seu desenvolvimento, que foi a entrada para a pré-adolescência, a
partida da primeira infância, infancia de la da maturidade da sua infância. Muito bem. A coelha murió la coelha, morreu, ya já está inhumó, enterrada. enterró. E aí, Fin de la historia fim da história por esa parte. para essa parte. Reflexiones, Agora, reflexões. Bem, pues son muchas. há muitas. Una primera, Primeiramente, que tenemos que dos naturalezas temos duas naturezas ali. Uma natureza muy inofensivas, muito inofensiva e uma natureza agressiva. una que no Uma que não sabe sino sabe nada além de viver, brincar, comer, dormir, reproduzir e morrer. y la otra que E a outra que está preparada para tudo isso, mas também para atacar e matar. y matar, Porque es é um cão perro com con capacidade predatória. mientras que el Enquanto o coelho, claro, não é. Um coelho não é um depredador. entonces Assim, as raízes ancestrais do cão ancestrales é o lobo. son el lobo, Esse é o pai. padre. Entonces, Essa é a origem da sua linhagem. entonces Então, o lobo é domesticado e os cães são domesticados também. E vem um homem, começa a fazer manipulações e as raças são criadas, etc, etc. razas, etcétera, etcétera. Muy bien. Tudo bem. Pitbull es uno Então, o pitbull é uma das 3 subespécies mais agressivas que tem uma mordida mais forte. Si nosotros Se tivermos uma experiência, agora se deixamos aquela coelhinha em paz, paz em seu túmulo, agora vamos para teu caso. Voltaremos naquele assunto mais para frente. Fecharemos o círculo da palavra mais tarde. pero Mas tú tienes una se você tem uma natureza terrena, animal, de la cual el apóstol da qual o apóstolo Paulo disse: o mal que não quero, esse faço, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. está ese Mas também existe aquele texto que diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que expressa uma série de coisas que são instintos muito primitivos, muito primários, muito básicos. y otros E outros são instintos mais sutis. ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Entonces, Então, ¿qué unas cosas por que algumas coisas tendem a subir, a ascender? vida al entendido, O caminho da vida para o sábio é para cima, apartarse para se apartar do Seol, do vale da morte, daquela natureza terrena, animal, opositor? oposta. Bem, Como hay un periodo como há um período em que eles coexistem, que tú porque há um período em que você e eu somos basicamente animais. Somos, como somos mamíferos moderadamente racionais, dizemos que temos uso da razão. Bem, isso também está em discussão. y entonces Mas então, este animal este animal tiene una tem experiencia, uma experiência mística. tiene Ele tem como uma parousia na sua vida, uma iluminação. algo pasó, Alguma coisa aconteceu e então começa empieza a presença de duas forças, dois polos, duas naturezas. Uma que puxa para baixo e uma que puxa para cima. lo que vio Jacob, E o que Jacó viu em Betel? Anjos descendo, anjos subindo, na mesma escada, na mesma pessoa. tú mismo puedes Você mesmo pode ter ser um portal, uma escada, onde existem forças ascendentes, mas também existem forças descendentes. entonces Mas então, no estamos não estamos interpretando essa passagem que tem muita mais profundidade, mas estamos no assunto das duas naturezas. y entonces así E então,
Assim como na casa da família Núñez Vera tinha o cachorro, su participación, que é uma raça feroz, y el conejo, e o coelho, que é um bichinho absolutamente indefenso, indefenso. única defensa, Sua única defesa será correr. tiene paticas. Tem patas e é gracioso e hábil. Eso es todo. Mas isso é tudo. Sair correndo. El animal que lo va a Mas sim, se o animal que vai devorá-lo, porque é uma presa fácil para, por exemplo, águias, abutres, falcões, gansos, raposas, gambás no campo. en el campo, pues, Então, o coelho, às vezes, bocadillo. é um lanche. É claro, Claro, ahí está ali está. el depredador. O predador o come. Y si es un perro, E se for um cão selvagem? Ah, não, mas este é um cão doméstico. Olha, mas quem lhe ensinou que ele é um cão doméstico? Quem ensina ao cão que ele é doméstico? Tipo, o cachorro, o coelho, você e eu temos um ADN. tenemos Temos uma história historia genética genética que se remonta que remonta a la noche à noite de los dos tempos. Por eso Por isso, somos participantes somos participantes de la naturaleza. de duas naturezas. Tenemos una experiencia espiritual. Temos uma experiência espiritual e somos participantes da natureza divina. Hemos heredado de Mas herdamos de nossos pais uma história de humanidade se remonta que remonta às raízes a las da humanidade. raíces de la humanidad. Se remonta Isso remonta ao homem de Cro-Magnon, ao homem Neandertal, ao homem das estepes, primitivo. o homem primitivo, o homem bárbaro. Então, Entonces, aí está na história. ¿Qué pasa? E o que acontece Fiera, se uma fera tigre, ou um tigre, um leão, uma pantera for criada com alface, com brócolis e leite, es vegetariano. e ele é vegetariano? Puedes tener un tigre. Você pode ter um tigre vegetariano? Bom, Lo criaste desde el principio. tipo, você o criou desde o começo com uma garrafa de leite e alimentou ele com brócolis no café da manhã. Sucede Isso até pode acontecer. Mas o que aconteceria jugando se o tigre aí brincando, uña, aí ele de repente aranha o seu mestre. E se o mestre for você, e ele aranhou você e saiu sangue. E aí o tigre cheirou, lambeu, provou aquele sangue. sangre Sangue quente. que se despierta O que desperta en ese tigre naquele vegetariano que no come tigre vegetariano que não comia nada além de brócolis e alface tomate. e tomate? ¿Qué se despierta? O que desperta nele? ¿Qué instinto Que instinto primitivo, fundamental en su em cerebro seu cérebro básico se activa inmediatamente? é ativado imediatamente? Ahí está. Ali está, latente, latente, fiera. aquela besta histórica. Entonces, Assim, el hombre animal o homem animal, o homem fera, ahí, está também ali, ¿verdad? En não el é? ADN, Verdade? participando No de las DNA, naturales. está participando das duas naturezas. Está ahí. ¿Qué Está pasa aí. E se aquele homem si ese hombre bárbaro, bárbaro, ese hombre aquele homem das cavernas, prueba sangre? sentir gosto de sangue? ¿No te suene extraño? Não sou estranho para você, porque veja, os guerreiros foram ensinados historicamente até o presente Matar, para matar o seu adversário na guerra probar, e provar o sangue, tomar, beber, cortar a jugular do inimigo e beber o sangue que ainda estava quente, sobre todo del especialmente do primeiro homem que matou em combate. É claro. Então, antiguas,
culturas muito antigas, então você já viu que em Cristo Jesus não há homem, nem mulher, nem bárbaro, mas nem citas. Os citas fizeram isso, ensinaram isso. E isso está documentado na história. Matavam seus oponentes e bebiam seu sangue. Então, isso os enchia de coragem. Eles manchavam de sangue, juntavam suas mãos com sangue e ficavam pigmentados. Aquele sangue vermelho os estimulava mais para a guerra. É claro. Então, eles estão tomando coragem. O guerreiro ancestral. E é claro. E em todas as culturas ao longo da história, isto não é estranho. Tipo, no norte da África, até agora, vamos dizer, no final do século XX, as tribos Massaí matavam um leão e tomavam seu sangue para ter coragem, força, astúcia e domínio do leão. É normal, então, na tribo Massaí beber sangue. Além disso, para melhorar as defesas. Por exemplo, outro exemplo, para melhorar as defesas na cultura popular, era costume beber sangue do urubu. Por quê? Porque o urubu tem tremendas defesas. Você quando viu um urubu com resfriado ou machucando-se por comer algo ruim, se o urubu come sangue podre, é claro. Então, sangue de urubu. Em muitas culturas. Também, por exemplo, sangue de iguana para a longevidade. Bem, mas veja, de todos os animais que você pode imaginar, hoje na Tailândia, as unidades do exército dos Estados Unidos, os marines, fazem alguns exercícios militares e no final o fazem na companhia de soldados tailandeses. Mas só que lá tem sua cultura ancestral. E o que eles fazem? Eles pegam uma cobra real, a cortam e bebem sangue de cobra. Os marines dos Estados Unidos da América, neste século XXI, porque não estamos falando de povos bárbaros de faz tempo. Também existe uma obra chamada Curiosidades Romanas, do autor Dr. McKeown. E ele relata em sua obra, por exemplo, que o sangue dos gladiadores era precioso, porque somente estar na areia como gladiador já era algo que denotava uma capacidade de luta pela sobrevivência. E tinham gladiadores que tinham vencido vários combates. Então, quando um daqueles que estava muito bem classificado morria, então o seu sangue era vendido a um preço muito bom e as pessoas o bebiam. Quer dizer, as histórias são histórias da vida real. Logicamente, aí o mito, a lenda, a fábula se misturam. Mas, por exemplo, as mulheres da sociedade romana pagavam um preço para ter relações íntimas com os gladiadores, desde que não tivessem se banhado após o combate. Tipo, que eles estivessem suados e sangrando, porque o contato com aquela vitalidade lhes daria, digamos, juventude eterna. Esses eram os tratamentos de beleza, ou alguns dos tratamentos de beleza. Quer dizer, por exemplo, suor também, ou seja, distintos fluidos. Vocês já devem ter ouvido falar que, por exemplo, a Cleopatra, a rainha do Egito, era banhada em leite de jumenta, etc. Bom, não importa. Estamos nos referindo à parte do sangue. Então, por que esse conhecimento foi alcançado? Porque é simples. As cidades lutaram cidade contra cidade.
cidade contra cidade. Todo mundo estava lutando. Quando alguém tinha sangue escorrendo do seu corpo, à medida que o sangue saía, a pessoa ficava mais fraca. Então, eles notaram duas coisas, que a perda de sangue enfraquecia. E além disso, além do fato de que enfraquecia quando já ficava um cadáver, tipo morto, ali, no seguinte dia, eles iam lá e cruzavam e cortavam nele e não saía sangue. Ou seja, morto não tem sangue e vivo tem sangue. Então, para eles era fácil deduzir, tipo, onde está a vida da carne? No sangue. E aí que surge esse conhecimento, digamos, médico, né? Essa era a ciência da época. Na época do, por exemplo, do imperador Júlio César, acreditava-se que a epilepsia em Roma, por exemplo, era uma coisa muito importante. Quase que um epiléptico era um iluminado. No momento em que ele convulsionava, um deus entrava nele e estava entrando em um nível superior. Mas, tipo, na cultura semítica era o contrário. Era um espírito inferior, um demônio. Isso era um epiléptico. Então, a pessoa epilética estava possuída. Mas o que faziam na cultura romana? Que davam para ele sangue de gladiador para epilepsia. Literal. Lá, aí, uma informação para meus amigos médicos. Essas histórias devem ser bem fascinantes, porque quando eles estudam na academia as lendas, as barbaridades da história da ciência, olha, em todas as ciências, eu mesmo. Todas elas passaram pela mesma coisa. Bem, então, quando o sangue é colhido, aquela excitação pela batalha é produzida. Sim? Eles fazem a semelhança de que você está com uma pequena ferida e você luta com mais tenacidade. Mas se sua ferida tirou todo o seu sangue de você, aí você é que caiu. E chegaram inclusive até comparar com o vinho, porque se beber vinho, fica com um pouco de euforia, mas se você beber demais, já fica como dormido, como morto. E esse mais ou menos era o paradigma. Por isso foi chamado de sangue da uva. Literalmente. Porque assim está na Bíblia que você lê, na Bíblia que você tem na sua casa. E diz assim, sangue da uva, porque era uma fruta que dava aquela cor de sangue e que tinha aquele efeito parecido. Então, essa relação, porque eram festas em torno desse sangue vegetal, em homenagem ao deus do sangue vegetal, que era Baco, o deus Baco, e festas eram feitas em homenagem a ele, que eram as bacanais. Aí as bacanais eram festas bagunçadas, porque todos, enfim, embriagados nessa empolgação pelo vinho. Alguns bêbados ali deitados e outros agitados, dançando em euforia. E então surgem as brigas, etc, etc. Bom, como os valentes homens de guerra, as pessoas que estão eufóricas como o vinho, então estão, eu vou dizer entre aspas, muito valentes, porque estão nesse processo de desinibição. Se eles estavam com medo, eles já não estão mais com medo. Então, é por isso que, por exemplo, na cultura machista, o homem vai falar com a mulher, mas isso o assusta, o deixa nervoso. Então, ele bebe o sangue da uva, ou já também outros licores. Mas é o mesmo princípio, né? A mesma coisa, ele vai tomar uma dose de intoxicante que o desinibe, ou seja, que o deixe mais corajoso. Mas se ele tomar muito, se ele beber muito, faz dormir. Então, ou seja, o deixa meio morto.
Tipo, é como uma pequena ferida que te deixa meio eufórico na guerra. Eu lembro de uma cena no filme Predador, no primeiro filme, no final do século passado, aquele clássico de Arnold Schwarzenegger, onde ele está com toda a sua equipe, tipo, e eles estão sendo aniquilados um por um, todo mundo. E aí está um nativo de uma tribo, que ele é um soldado daquela tropa de elite que está lá na América Central. E eles estão enfrentando uma criatura com muita tecnologia e armas laser e com feixes muito poderosos. E finalmente, tipo, aquele nativo larga suas armas convencionais de soldado do exército dos Estados Unidos e vai embora com um facão. E tira sua camisa, tira o colete à prova de balas. Ele tira a camisa e sai como ancestralmente. Mas primeiro, com seu facão, aí ele faz um corte aí mesmo no peito para sangrar. Tipo, não para morrer, é para sangrar um pouco, para trazer aquele instinto, trazer aquela fera, o guerreiro ancestral. E aí, tipo, então, entrar em contato com o sangue quente do homem animal, do homem natural, do homem terreno, faz disparar em você o poder animal, o poder selvagem. E aí, como a cachorrinha Black quando provou o sangue daquela coelha, o predador Pitbull acordou. Quando em você, o Pitbull da natureza terrena convive com o inofensivo coelhinho do Cordeiro de Deus, Cristo como o Cordeiro. Então, o Pitbull vai acabar devorando o Cordeiro. E então você pergunta, o que aconteceu com a irmã fulana? O que aconteceu com aquele irmão fulano de tal? E aí dizem, não mais, ele já está envolvido em seus negócios. Não, ela é que já casou lá e saiu e mais nada. E Deus? O que aconteceu com a sua vida espiritual? Não, desapareceu. Mas é claro, não desapareceu. Porque o Pitbull engoliu o coelho. Neste caso não seria um coelho, mas o cordeiro. Mas por quê? Porque você ficou no cordeiro. Você ficou na primeira parte do trabalho. O leão não aparece aí. O leão da tribo de Judá. Porque você pode ter um pitbull e um leão. Mas aí, quem come quem? Quem devora quem? Quem é o predador de quem? Quando você perceber, encontrará o leão lamendo seus lábios, cuspindo os pelos do pitbull. A natureza terrena, animal e oposta vai ser devorada pelo leão, não pelo cordeiro, porque o cordeiro não vai devorá-lo. O cordeiro é um animal absolutamente inofensivo, dependente do pastor. Se você e eu somos ovelhas de seu prado e estamos na natureza das ovelhas, aí estamos como ovelhas. Então, precisamos que nos levem para verdes gramados, precisamos ser conduzidos para águas doces, precisamos da vara dele e do seu cajado para nos encorajar. E isso está bem. Ou seja, quando eu era criança, falava como uma criança. Quando eu era uma criança, pensava como criança. E eu ia da mão do meu pai ou da minha mão para aprender a caminhar, a ir à escola. Ela cuidava da minha febre, cuidava de mim, limpiava meu nariz, o rabo, tudo porque eu não era capaz de fazer nada. Mas quando eu fiquei mais velho, eu deixei as coisas que eram infantis. Eu não desisti do meu amor por meu pai ou minha mãe. Eu não desisti do meu amor por minha família. Mas só que entro agora a assumir.
queriendo ser ya maestro, Tipo, tendo que ser já mestres depois de tanto tempo, acaso vocês precisam que as verdades básicas sejam anunciadas a vocês repetidas vezes? Aquela fé em Deus, aquela doutrina dos batismos, aquilo de novo e de novo? Então, ahí está el asunto de aí está a questão das duas naturezas. Veja estes textos que eu tenho aqui, que reservei para você. en primera Primeira de Crônicas diz, no capítulo 11, versículo 19, dice, o Davi diz: guárdame mi Dios, Nunca, meu Deus, permita que faça tal. O quê? Aí, seus valientes homens lhe trouxeram água. Vocês já sabem, né? Arriscando suas vidas, colocando sua vida. Em vez disso, eles morreram para lhe trazer água. No sentido literal, como Isaac morreu. Oh, perdão, desculpa. No sentido simbólico, não literalmente. É no sentido imaginário. E aí segue o texto. rey de Israel, Beberia eu, diz o David, o sangue destes homens que con peligro com as suas vidas, pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. cuando el rey dijo quiero agua, Quando o rei disse que queria água, lhe trouxeram água. tú necesitaste E quando você precisou de ajuda, quando você precisou de vida, quando você precisou de uma resposta do céu, estou falando para você. te trajo Alguém te trouxe a salvação, a redenção, a graça, o perdão, a reconciliação, a vida. alguien te Alguém te trouxe a água que você precisava. y tú como E você, como rei David, disseste: no voy a ver Eu não vou ver disso. sangre, Isto é sangue. esto es sangre, Isto é sangue o que você está me dando. acto de Esse ato de entrega total é sangue. sangre, esa agua Essa água é sangue. Assim como você vê do lado aberto de Jesus e vai saindo um e outro. Evangelio de Juan, voy a leer Evangelho de João. Eu vou ler uns textos do capítulo 6, versículos 54. el que come mi carne Quem bebe, come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. yo le resucito, E eu o ressuscitarei no último dia. De novo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, tem uma vida eterna, mesmo se ele morrer. Eu o ressuscitarei. Tipo, tem, por um lado, e eu o ressuscitarei. Ou seja, a morte não é um impedimento para ter vida eterna. Esse é o versículo 54. Já o 55 do capítulo de João diz: Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E no 56 diz: Quem comer minha carne e bebe meu sangue, em mim permanece e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Então, esto es, é claro, vamos vamos a tener ter comunhão com a água da palavra, que ao nós aceitar esse sacrifício ese sacrificio que ele fez para que tivéssemos o que temos hoje, al presente, regalo, presente, que é graça, dádiva, é um presente dado pela graça, por gracia, hemos recibido recebemos un regalo um presente do céu. del cielo. Olha, Esto es isso é algo realmente vital. vital. O sea, Quer dizer, é sangue. si nosotros tomamos Se bebermos esa esse sangue, pasa lo acontece a mesma coisa, mas un poco um pouco diferente. Cuidado com isso. Se bebermos sangue do del hombre al homem animal, sangue quente do homem animal, o nosso instinto animal é despertado. Mas se você, ou eu, bebemos daquele sangue, daquele cálice, que é a nova aliança, lejos longe da experiência de um coração de pedra que Deus tem que esculpir com martelo e cincel, su ley, sua lei em pedra, pero
Mas quando você nasce de novo, você tem uma nova experiência. Seu coração de pedra se torna num coração de carne e o coração de carne pode bombear. O quê? O sangue. Quando você participa desse sangue, que é a verdadeira bebida, então começa a acordar a sua memória ancestral. Assim como aquele pitbull que acorda o predador e a fera assassina que estão dentro dele, você trairá para você aqueles instintos celestiais que estão dentro de você, assim que você experimente. Porque você foi alimentado até agora com leite e brócolis. Você se tornou um vegetariano. Por quê? Porque a lei diz que carne com sangue não comereis. E Jesus vem dizendo, carne com sangue, mas que seja minha carne, o corpo de Cristo, a comunhão. O que está acontecendo é verdadeiramente uma pedra caindo, uma pedra de tropeço. E sem dúvida, difícil para um homem que é religioso, para ele engolir. Aí é melhor tábuas de pedra e ficar lendo aí diz, não matarás. Então, cumprindo algo externamente. Aqui é vivenciando. O coração bate e bombeia sístole e diástole. E esse sangue circula dentro de você. Já não está no dintel da porta da sua casa. Do interior correm rios de água viva. Qual é essa água? A água que corre dentro de nós. É claro, são torrentes de sangue novo, de sangue renovado. É uma experiência espiritual. Não espero que seja literal. Poderia acontecer, né? Mas seria algo anormal. Tá vendo? Essa é a situação. Então, voltando na história do caso da coelhinha Abundância e a cachorrinha Black, essa cachorra Black não tem responsabilidade. No sentido de que ela tem uma natureza, uma história, um código genético e uma memória ancestral. Ela se lembra de suas origens como um lobo, como diria o Hermann Hesse, como um lobo da steppe. Mas isso não é a culpa dela. Tipo, você não é culpado de ser humano. Você não é culpado de ser um homem ou de ser mulher. Você não é culpado disso. É assim que é. Foi assim que você veio. Isso não é sua culpa. Isso não é sua culpa. Ah, não, é que eu sou alto ou baixo, ou preto, ou branco, ou marrom, mulato, mestiço, sei lá. Isso não é sua falha. Essa é a sua natureza. A natureza te deu isso. E ninguém pode culpá-lo por isso. Ninguém. Os instintos primitivos do homem feras são bestiais. Então, qual o remédio para isso? Nascer de novo. A gente sempre acaba como qualquer rio chegando ao mar. Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. No novo nascimento, como no parto, há uma ruptura da fonte e há derramamento de sangue. Mesmo sangue e água. O mesmo que no costado do Jesus, na cruz do Calvário. Então, obrigado, Senhor, por Black. Obrigado, Senhor, por abundância. Porque você nos deu
uma abundância de reflexão, uma abundância de ensinamento. esa conejita Aquele coelhinho dio felicidad, deu felicidade a um lar dejó e deixou todas essas lições como herança. participantes E somos participantes dessa riqueza adicional como um bônus. Obrigado, Senhor, por abundância. Obrigado, Senhor, pela vida que tuvo abundancia, que foi abundante para ela e pela morte que nos deu. claro, Claro, ya ella está já ela está no paraíso dos coelhos. É uma forma simbólica de dizer isso. Não é que seja uma teologia paralela. Então, si estamos estamos? si estamos Estamos conectados? entonces Então, si estamos participando se estamos participando de ambas naturezas, você já sabe que es o que deve estar em seu coração. O leão, el rey, o regente, el devorador o devorador de pitbull y el devorador e o devorador de qualquer outra fera que você tenha em casa. que tengas en la casa, pues, Bem seja uma hiena, uma pantera, um chacal, um coiote, tanto faz. Aqui está um leão que é o rei. Ninguém enfrenta o leão. Se o leão rugir, quem não vai temer? Diz a Escritura. Então, tienes que andar você nem precisa estar devorando nada, mas simplesmente deixe a sua presença se sentir. A regência, o dunamis que está em você. E o pitbull será como um coelho dentro de casa. Estará tão quietinho nessa casa, en esta casa. naquela casa, nessa casa que é você. O pitbull que está dentro de você será um coelhinho manso, porque ele tem que se comportar. Porque a qualquer momento o leão pode comer um lanche. Então ele sabe. Y se fue la familia, E aí a família foi embora e o pitbull e o leão ficaram sozinhos. Aquele pitbull vai ser colocado em oração e vai fazer jejum. Tá vendo? Aí é que está. E se perguntam, como chegar a vencer? Olha, a presença de Cristo. Mas Cristo como um leão, como regente, como governador, como rei dos reis. el siervo sufriente O servo sofredor aqui. Já recebemos seus presentes, agora a sua presença deve ser feita desta maneira. E você será o vencedor. Ou você será a presa. Você será a vítima. Porque então, alguém tem que ser um predador e alguém tem que ser um predado. E se você é um cordeiro ou uma ovelha, e seu outro animal de estimação é um lobo ou um pitbull, vai devorar você. Vai devorar você. Vai rasgar as suas entranhas. E o que aconteceu com aquele irmão fulano e aquela irmã fulana? Devorados pelos seus próprios cães, pelas suas próprias feras que brigam nas suas mentes, em seus corações, que os leva para convencê-los de que têm privilégios ou que eles têm direitos. Olha, fomos pagos, comprados pelo preço. Quando dizemos que somos escravos sem direitos, estamos nos tornando reis. Quando você quer se tornar um pequeno rei ou uma rainha pelo caminho da arrogância, da jactância, como no pavão, então, aí então, você vai cair também. Então, você será predado como a coelhinha abundância. Então, aí está, caminho de vida e caminho de morte. Obrigado novamente, Senhor, pela cachorra Black. Obrigado pela coelhinha abundância. Obrigado, Senhor, pelo David, que está se preparando como um verdadeiro Davi.
Aquele Davi que foi quem disse: não, isto é sangue que esses homens valentes estão me trazendo. Isso aí. Como um rei e que assimila que a vida é o resultado da morte, de morrer a um modo de vida passado. É a vida nova. Então, agora, após a experiência desta coelhinha na família Núñez, há uma vida nova. Na família da fé, também há uma vida nova. Então, entramos confiantes e preparados. Dê espaço ao leão. Pare de ter aquela pequena gaiola onde você carrega o seu coelhinho. O que é isso? Um cordeirinho. E você o deixa ali ao cuidado do pitbull. E aí você então vai encontrar o pitbull aí limpando seus bigodes. Já estamos avisados, já estamos ensinados. Sem mais delongas, meus amigos ou meus companheiros de viagem, um abraço forte. Vamos tirar um tempo para refletir sobre isso. O abraço é virtual. E agora, sobre esta palavra, I wouldn't want all the gold of this world if it was given to me. I wouldn't take all the power and fame if they were given to me. I wouldn't take the land or the seas if they were given to me. If you're not here, I will be lost. Without your love, oh God, I will be lost. Just want nothing without you, my Lord. I wouldn't want all the gold of this world if it was given to me. I wouldn't take the power and fame if it was given to me. I wouldn't take the land or the seas if they were given to me. If you're not here, I will be lost. Without your love, oh God, I will be lost. Just want nothing without you, my Lord. Because only you. 'Cause I only wanna live in you, my Lord. Because only you. 'Cause I only wanna live in you, my Lord. With you, my Lord. Only you, my Lord. Be by my side, Jesus. Because only you. Because I only wanna live in you, my Lord. Because only you.
entre tanta tristeza.